Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concedei-nos, Senhor, que ao longo desta vida possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e correspondemos ao seu amor por uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, então estamos no nosso segundo dia de formação, onde no primeiro nós tratamos sobre a vocação à plenitude humana. Aqui está a primeira vocação de todo ser que vem à existência, né? Não ser um homem pela metade, mas nós precisamos ser, né, alguém por inteiro, ou seja, a capacidade de desenvolver a sua inteligência, a sua vontade, ordenar os seus afetos, adquirir uma estabilidade no bem. Tudo isso é para essa plenitude que nós somos feitos, né? E às vezes nós temos uma cultura que vai tentando nos desviar de considerar essa plenitude como uma realidade para nós. Então esse foi o primeiro convite que nós fizemos no primeiro dia. Nós somos chamados a ter uma plenitude de vida que vem à medida que a gente descobre o sentido da vida, né? Parece que nós temos uma pergunta, e aí a gente começa respondendo a pergunta. Muito bem, a pergunta é como diferenciar o que queremos com o que Deus quer? Exemplo, eu quero e sonho em casar, porém vejo alguns sinais que minha vocação para ser religiosa, mas não me vejo sendo feliz na vida religiosa. Muito bem. Bem, aqui lembra, nós sabemos que só tem um modo de ser feliz: fazendo a vontade de Deus. Aqui não tem outro modo, né? Ou seja, a vontade de Deus nos deixa em paz, a vontade de Deus nos conduz à felicidade. Muitas vezes a gente gasta muita energia e tempo pensando numa decisão, e a gente esquece de viver realmente a vida cristã na sua plenitude. Lembra, o próprio São João, né? Jesus no Evangelho de São João havia dito: a quem me ama, eu me manifestarei. Então, ou seja, toda vocação ela vem de uma vivência intensa da vida de amor a Deus. Então, ou seja, primeiro comece a amar a Deus, e amando a Deus, ali você começa a perceber os sinais, ali você começa a ver a sua história, ali você começa a ver os sinais onde Deus vai te pedir uma resposta, onde vai colocando no seu coração um desejo de generosidade, né? E depois a gente precisa entender sempre que casar ou consagrar a vida, ou seja, não é que tem uma vocação mais bonita do que a outra, né? São sempre vocações, e se são chamados de Deus, é sempre algo muito belo, né? É claro, o medo, não me vejo sendo feliz nessa vida, aí a gente precisa entender depois também como é que você entende a felicidade, né? Porque às vezes, se você entender a felicidade como algo, né, muito material, é claro que realmente a vida religiosa pode não te dar o contentamento que você espera, né? Por exemplo, filhos, depois os bens materiais, depois a honra desse mundo. Realmente, talvez, se você pensar que é ali que está a sua plenitude, talvez a vida religiosa nunca vai ser o seu caminho, né? Então, acho que antes de tudo é preciso amar a Deus, e é daqui que vem uma luz, né? Por exemplo, como é que nasce o desejo de ter um matrimônio na igreja para configurar aquela medida de amor na cruz? Vem de um desejo de corresponder muito a Deus. Ou seja, eu amo a Deus, e depois eu vejo que essa pessoa que é colocada do meu lado, ela me ajuda muito a ir em direção a Deus. Ela me ajuda a ser melhor, ela me ajuda a realmente a corrigir os meus vícios, ela me ajuda a dar-me na medida de Cristo, mas antes de tudo tem um amor a Deus. E aqui entra a hierarquia dos valores, né? Primeiro Deus, depois uma vocação específica, né? Na vida sacerdotal, na vida matrimonial, na vida religiosa. Porque qual é o grande motivo das crises? A falta de amor a Deus. Por exemplo, se a gente olha um sacerdote, por que um sacerdote larga o ministério? Porque antes de tudo, ele deixou de rezar, ele deixou de perscrutar os mistérios de Deus, ele começou a rezar de qualquer modo, a celebrar de qualquer modo. Depois, quando que um casal perdeu a medida, por exemplo, do perdão, da alegria? É quando perdeu a medida do amor.
Ou seja, perdeu a relação com Deus, perdeu a medida do amor. Ou seja, uma vez que eu já não olho mais para Deus, Ele que se entrega para mim no altar, Ele que se entrega para mim na cruz, a gente começa a se perguntar, mas será que vale a pena fazer tudo isso? Será que vale a pena tolerar? Será que vale a pena perdoar? Será que vale a pena dar o primeiro passo? Então, aqui está, eu acho que o grande caminho, antes de tudo, ame a Deus. E depois tudo mais você vai descobrir, né? Acho que é aqui que começa. Mas muito bem, então vamos para o nosso segundo tema. Não sei se eu respondi, mas aí qualquer coisa você me pergunta de novo, outra coisa para eu tentar, né? Bem, hoje nós vamos falar então sobre uma segunda vocação que nós somos chamados. Uma vez que nós devemos chegar à plenitude da nossa existência, agora uma vez que nós fomos batizados, incorporados em Cristo, nós somos chamados agora a uma imitação de Cristo. Ou seja, nós somos chamados a ser uma só coisa com Ele. E aqui nós começamos com a frase de São Paulo aos Efésios, onde ele diz, é preciso chegar então à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, aquele homem perfeito. E é essa estatura de Cristo, homem perfeito, homem maduro, que nós somos chamados a imitar, né? Ou seja, aqui está a régua. Qual é a régua do batizado? Cristo, a humanidade de Cristo, né? Aqui eu lembro uma santa, certa vez fazendo meditação, teve uma luz interior e Deus Pai dizia para ela, olha, eu quero ver a humanidade do meu filho repetida em você. É isto a vida cristã, é repetir em nós a humanidade de Cristo. E é por isso que então nós vamos hoje falar dessa exigência. E aqui nós precisamos recordar uma coisa que a teologia espiritual coloca como caminho de perfeição. Normalmente a teologia espiritual, a clássica, ela diz que todo cristão deve passar por 3 etapas de aperfeiçoamento. A primeira nós chamamos de via purgativa, ou seja, é preciso mortificar os sentidos externos, é preciso reorientar os afetos, é preciso ter uma capacidade de discernir os espíritos. Então a gente precisa passar esse primeiro passo, ou seja, vence os pecados mortais, vence as más inclinações, começa a não agir por impulso, mas começa a discernir o que Deus quer, por onde Ele está me conduzindo. Então esse é o primeiro passo, a via purgativa. Depois, superado isso, nós temos uma outra via que nós chamamos a via iluminativa. Ou seja, dentro de mim já nasce uma luz que me pede, começa a fazer esse bem, começa a se configurar assim com Cristo, começa a crescer nesse aspecto da vida de Cristo. Então, ou seja, uma vez que o pecado mortal já não é tão forte em mim, a gente começa agora a nos preocupar com identificarmos com Cristo. E depois vem uma terceira etapa, que é a última, que nós chamamos de via unitiva. E o que é a via unitiva? Aqui nós temos uma passividade diante de Deus. O homem, a mulher já estão tão entregues a Deus, que Deus começa a operar naquela pessoa, naquela alma, dando dons sobrenaturais, os dons do Espírito Santo, a contemplação dos mistérios de Deus. Aqui nós temos uma quietude, ou seja, não é que eu faço tanto esforço para ir ao encontro de Deus, nasce na alma esse encontro com Deus. Claro, isso aqui é para pessoas que vão dando passos. Então, ou seja, todo cristão precisa então fazer essas 3 etapas, a via purgativa, iluminativa e unitiva. Muito bem, o que nos interessa hoje nesse dia? A via iluminativa, que é a que se preocupa com a imitação de Cristo. Muito bem, qual é a finalidade dessa segunda etapa da vida espiritual? O fazer de Cristo o centro da vida do cristão. Ou seja, a partir de agora a minha vida se orienta nele. Ou seja, os meus pensamentos desejam contemplar a vida de Cristo, meditar nas suas palavras, ter as suas palavras dentro de si, na sua memória, começa a querer ter as virtudes de Cristo em si, ter as disposições de Cristo em si. Depois, os afetos.
aquele conhecimento de Cristo, ou seja, aquela disposição dos pensamentos para a imitação de Cristo, me conduz agora a orientar os meus afetos para Cristo. Ou seja, nele eu encontro o meu prazer, eu encontro um contentamento de fazer e imitar a vida de Cristo. Depois, uma pessoa que está nessa via iluminativa, é uma pessoa que sempre tem diante de si os benefícios que recebeu de Deus. Então, ou seja, nasce uma gratidão muito grande na alma dessa pessoa. É tão interessante, Santo Tomás de Aquino, no seu hino eucarístico, ele dizia um pouco disso, sobre essa via iluminativa. Ele dizia nesse hino: no presépio ele quis ser meu companheiro. Depois, como o pão, ele se dá em uma ceia. Na cruz ele pagou o nosso preço, o nosso resgate. Ele que vai ser o nosso prêmio no céu. Jamais poderemos amá-lo na medida do seu benefício. Aqui está o que nasce no coração daquele que está nessa via iluminativa. Nasce no coração da pessoa que o máximo que eu posso fazer, ainda nada se compara com o benefício que eu recebi. Ou seja, é uma alma que está sempre aquém, mas uma alma que está sempre indo. Ou seja, realmente o amor de Deus é tão grande que eu estou sempre atrás, mas ao mesmo tempo eu quero sempre me aproximar cada vez mais dessa grandiosidade. Aqui está esse afeto que nasce. Ao mesmo tempo, quando nós falamos da imitação de Cristo, o que nós queremos entender também como imitação de Cristo? Que os amigos compartilham a vida. É tão interessante se nós olharmos aquilo que é amizade. A amizade é a capacidade de configuração de um no outro. É tanto que uma pessoa, quando ela é identificada na sua amizade, a gente percebe que os gostos começam a se identificar. A música, a comida, a diversão, os pensamentos, às vezes até o tom da voz passa a ser o mesmo dos amigos. Ou seja, se quer tão bem ao outro que se começa a querer também repetir o outro em si. Isso é amizade. Ou seja, o que é a imitação de Cristo? É esse crescimento na configuração com Cristo a tal ponto que eu quero ter as suas palavras em mim, eu quero ter os seus sentimentos em mim, eu quero ter os seus afetos em mim. É esse compartilhamento de vida que é a imitação de Cristo. Mas isso só é possível por quê? Porque Cristo, ele mereceu para nós a eternidade. Ou seja, Cristo para nós é a causa exemplar de como chegar na eternidade. Isso significa o quê? Dizia Santo Agostinho: antes da vinda do Filho do Homem, a distância entre o homem e Deus era abissal. O homem não poderia nunca chegar próximo de Deus. O homem não poderia nem mesmo falar o nome de Deus. E é justamente a encarnação do Filho de Deus que faz nesta humanidade agora uma causa exemplar de como ir ao encontro de Cristo. Gente, às vezes nós nos relacionamos com Deus hoje e pensamos que isso é um direito para nós. Achamos que é um direito rezar, que é um direito receber os sacramentos, mas a gente precisa entender que tudo isso foi adquirido graças à encarnação do Filho de Deus. Se não fosse isso para nós, nós estaríamos sempre mais distantes de Deus. E aqui é interessante porque a perfeição se tornou visível no rosto de Jesus Cristo. E aqui eu queria ler um texto com vocês agora, que é o comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de São João. Esse texto ele foi escrito mais ou menos em 416. E esse texto é fruto das pregações do bispo Santo Agostinho. Então, ou seja, ali como a igreja já havia desde a antiguidade o costume de ler um livro na sua sequência, aqui nós conseguimos então perceber uma pregação que nos ajuda a meditar o Evangelho no seu todo. E aqui eu queria trazer um trecho do comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de São João, para nos ajudar a entender essa conformidade com Cristo. Muito bem, aqui para vocês eu selecionei só alguns pedaços, mas eu vou ler o texto todo.
O Filho de Deus desceu até nós, e aquele que antes falava como Deus, começou a falar como homem. E aquele que é Deus, é homem, porque Deus se fez homem. Ele fez-se o que não era, e continua a ser o que era. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, é Deus desde sempre. E em um determinado momento ele se faz homem, sem nunca perder o que ele sempre foi, Deus. Aqui é o grande mistério da nossa fé. Naquele homem, nós temos ao mesmo tempo Deus e homem juntos, inseparável, sem se misturar, mas ao mesmo tempo perfeito na sua divindade e na sua humanidade. Segue Santo Agostinho. Alegremo-nos, pois, e demos graças a Deus. Não só nos tornamos cristãos, mas tornamo-nos o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu? Maravilhai-vos, alegrai-vos, tornamo-nos Cristo. Se Cristo é a cabeça e nós somos os membros, o homem total é Ele e nós. Isso aqui é maravilhoso. Olha qual é a doutrina de Santo Agostinho a partir de São Paulo. São Paulo diz: Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Com isso, Santo Agostinho, ele criou uma doutrina chamada Christus Totus, ou seja, o Cristo total. O que é o Cristo total? A cabeça e os membros. Ou seja, o Cristo na sua totalidade é Ele e nós. Mas isso é possível graças a Ele que nos incorporou nele. Olha que maravilha. Não só nós devemos nos alegrar porque nós somos cristãos, mas nós devemos nos alegrar porque nós fomos feitos outro Cristo. Porque, por exemplo, quando vocês olham para a minha mão que levanta, vocês falam: olha uma mão levantando? O que vocês falam? É a mão do Padre Arnaldo que levanta. Ou seja, nenhum membro de um corpo, ele é reconhecido fora da pessoa. E é por isso que qualquer membro que está no corpo de Cristo, quem que ele é? Cristo. Isso aqui é a maravilha. Nós sabemos que nós deveríamos ser chamados de outros Cristos, e é por conta disso que nós podemos imitar a Cristo. Porque eu e Ele formamos um todo. Continua Santo Agostinho. A palavra é ensinada aos membros através da cabeça. Aqui podeis vê-lo em vós mesmos. Digamos que quereis agarrar algo com os olhos fechados. A vossa mão não sabe para onde ir, mas a vossa mão é o vosso membro, porque não está separada do vosso corpo. Portanto, abre os olhos e a mão verá para onde se dirigir. O membro seguirá a direção indicada pela cabeça. Ora, se isso acontece em ti, que o teu corpo guie o teu corpo, e através do teu corpo se mostra algo ao teu corpo. Por que te admiras se eu disser que se mostra a Cristo através de Cristo? Vamos agora recuperar a imagem que Santo Agostinho diz. Ele diz: imagine você, feche os seus olhos e tentar agarrar alguma coisa. A mão não vai conseguir agarrar, porque quem é que comunica a mão aonde ela deve ir buscar? Os olhos. E se então não abre os olhos, o olho não é capaz de comunicar a mão aonde ela deve ir. A mão fica sem direção. E olha o que então Santo Agostinho, por que ele utilizou essa imagem? Se o cristão não se deixa guiar pelo olhar de Cristo, pela voz de Cristo, ou seja, se o Verbo não tivesse feito carne, a distância entre nós e Deus, entre nós e a eternidade, entre nós e a salvação, não chegaria nunca um a se encontrar com o outro. E ele diz: é no Verbo que se fez carne que tudo se encontra. E é por isso que é esse mistério que nos faz ser um com Cristo, ser uma só coisa com a nossa cabeça. Aqui está, então, o porquê que nós podemos imitar a Cristo? Por conta da encarnação do Verbo. E aqui, irmãos, então nós precisamos entender que Jesus para nós, Ele é um modelo perfeito de ser imitado.
E por que ele é o modelo perfeito? Porque todas as virtudes ele exerceu de modo heróico. Ou seja, a pobreza ele viveu de modo heróico, a obediência de modo heróico, a pureza de modo heróico, o trabalho de modo heróico. Ou seja, tudo o que Cristo fez, ele fez na sua máxima potência. Mas depois não só por isso, porque as suas disposições interiores eram disposições orientadas para aquilo que deveria ser mesmo. Ou seja, não tinha nenhum desvio de intenção no coração de Cristo. E é por isso que ele é o modelo perfeito, porque ele faz e deseja de modo perfeitíssimo. Agora, irmãos, para nós, Cristo não é só o modelo imitável, mas ele também é a força de poder operar o bem. Cristo, quando fez uma obra na cruz, ele não só realizou o amor de modo perfeito, mas ele adquiriu para nós a força para realizar essa imitação. Se não fosse a cruz de Cristo, essa oferta, nós poderíamos até saber o que seria bom, mas não teríamos a força para fazer o que era bom. Vocês conseguem entender isso aqui? Que não basta saber o que é bom, é preciso ter a força para fazer esta realidade. E isso não está em nós. Essa potência de fazer o bem, a graça, é fruto dessa graça de Cristo em nós. E é por isso que vamos agora a um texto de São João Paulo II. Esse texto é uma carta encíclica chamada Veritatis Splendor, ou seja, o esplendor da verdade. Essa carta São João Paulo escreveu no ano de 1993, onde ele percebia que cada vez mais a referência de bem e de mal se distanciava da sociedade humana. E ele diz, é preciso que nós, católicos, recuperemos uma educação para a moral. Porque qual é o grande problema do nosso tempo? O relativismo. Não tem mais verdade, não tem mais mentira, não tem mais o bem, não tem mais o mal. E aqui o Papa São João Paulo II escreve essa carta encíclica que ela é importantíssima. Todo bom católico deveria ler essa carta. É um pouco difícil porque são definições filosóficas, morais, teológicas, mas todos nós deveríamos ler. Por quê? Aqui nós temos o fundamento para aplicar a moral, ou seja, o que é o bem, o que constitui um bem, quais são os critérios de discernimento, o que forma a consciência do cristão. E aqui então, um dos primeiros temas que São João Paulo II desenvolve nessa carta encíclica é aquela pergunta do jovem rico: o que eu preciso fazer para te seguir? Ou seja, o que eu preciso fazer para ser feliz? Porque São João Paulo II identifica que a felicidade é o fim do agir do homem. Tudo que o homem faz é para procurar ser feliz. Até mesmo quando o homem erra, ele está ali naquela busca de tentar ser feliz. Então a primeira coisa que a gente precisa identificar é onde que se encontra então a nossa felicidade. Então nós temos aí esse número 21. Então muito bem, não está o texto todo, eu leio aqui mais ou menos o texto todo. Então São João Paulo II escreve: seguir a Cristo não é uma imitação exterior, já que Cristo atingiu o homem na sua interioridade. Ser discípulo de Jesus significa tornar-se conforme a Ele, que se fez servo até o dom de si sobre a cruz. Assim, o discípulo é assimilado ao seu Senhor e configurado com Ele. Isto é fruto da graça, da presença operante do Espírito Santo em nós. Ou seja, o que significa seguir a Cristo? Não é simplesmente seguir os passos de Cristo, andar por onde Ele andou, fazer o que Ele fez, mas é ter em si uma conformidade com Ele. Ou seja, é ter uma similitude com Ele, onde eu olho para o meu coração, eu identifico o coração de Cristo. Eu olho para os meus pensamentos, eu vejo o pensamento de Cristo. Eu olho para as minhas aspirações e vejo as aspirações de Cristo. Isso é seguir a Cristo. E aí nós deveríamos nos perguntar: será que todas as pessoas que vêm à missa
Será que atingiram essa medida? Ou será que ainda nós achamos que seguir a Cristo é um gesto? Eu vou à missa, isso significa seguir a Cristo. Eu confesso uma vez por ano, sigo os mandamentos da igreja, estou seguindo a Cristo. Vocês entendem? Não é uma coisa exterior, mas é algo que o meu interior se está conformado. E aqui, como isso é possível? Graças à ação do Espírito Santo em nós. Lembra, o Espírito Santo ele tem uma potência de fazer uma simbiose. O Espírito Santo é aquele que faz de duas coisas uma só coisa. O Espírito Santo é aquele capaz de fazer uma alquimia. Ele pega aquilo que é barro e faz carne. O Espírito Santo ele é aquele capaz de fazer aquilo que é homem e faz santo. É graças ao Espírito Santo que nós somos transformados. E como é que acontece essa transformação na vida do crente? Através do batismo, onde nós somos revestidos de Cristo, e na Eucaristia, aonde a carne dele passa a ser a nossa carne. Então, ou seja, é através desses sacramentos que nós podemos nos assimilar a Cristo. Certo? Muito bem, vamos dar um passo. Muito bem, melhor do que eu, é melhor pegar a palavra de uma outra pessoa bem mais sábia. Eu pensei da gente trabalhar o tema da imitação de Cristo com o texto que o cardeal Joseph Ratzinger escreveu em 73. O cardeal, ainda não era cardeal na época, Joseph Ratzinger, nos anos 70, ele estava sendo professor em Hetzburg. E ali ele percebeu uma coisa, a eficácia da pregação católica. E ele dizia: quem é o católico hoje que presta atenção na homilia? Quem é o católico que se deixa formar pela homilia? Imagine, nos anos 70, ele diz, a homilia é quase o momento que o católico coloca o off, espera passar o tempo e depois volta nas preces. Ou seja, e aí ele escreveu então essa obra, no Brasil foi traduzido como Dogma e Anúncio. Ele escreveu essa obra onde ele vai tentar de novo repropor o valor da pregação católica. E um tópico dessa obra, ele fala sobre a imitação de Cristo. E aqui, a partir de um livro, o livro de Thomas Kemp, Imitação de Cristo. Primeiro ele começa recordando uma coisa. Depois da Bíblia, qual é o livro mais utilizado dentro do cristianismo? Não. Depois da Bíblia, o mais comprado, o mais lido é A Imitação de Cristo. Se vocês não estão sabendo, é que vocês não leram ainda, né? Então, muito bem. Então, peraí, vocês não estão nessa porcentagem aí do cardeal, viu? Então, olha, todo mundo agora tem que comprar A Imitação de Cristo, tem que ler. É um clássico da vida cristã que coloca bases, né? Muito bem, o cardeal Ratzinger, ele se pergunta, esse livro ainda tem razão de ser hoje? Ou seja, é claro, esse livro que foi escrito ali no milênio anterior, ele está carregado com o peso daquele tempo. E ele diz, realmente, muita coisa ali não é mais aquela visão que nós temos da vida espiritual, mas é uma obra que nós deveríamos nos perguntar se a imitação de Cristo hoje, ela é atual e é real. Os católicos acreditam que podem imitar a Cristo? Por exemplo, se alguém te perguntasse hoje, você diria que é possível? Eu diria para vocês que a maioria diriam que não. Que isso, padre? Jesus é Deus, como é que eu posso imitá-lo? Mas eu digo para vocês, no céu não entra quem não for Cristo. Então, se não for possível, não é possível também o céu. Então, ou seja, a gente precisa entender que toda a nossa existência nessa terra se joga para imitar a Cristo. Ou seja, Deus vai nos conceder um período de tempo neste mundo, para quê? Para aprendermos a imitar a Cristo. Então, isso aqui é importantíssimo para nós. É uma vocação que nós deveríamos recordar, reviver sempre, porque aqui que está a coisa. E aí,
O Papa Bento, o cardeal Ratzinger, ele dizia: o que significa então imitar a Cristo? Significa não só a possibilidade de viver como cristão, mas a possibilidade de viver como homem. Ou seja, imitar a Cristo não é simplesmente só ser cristão, mas imitar a Cristo significa que descobrir qual é a verdade do ser humano. Ou seja, Cristo, no alto da cruz, na sua existência nesta terra, ele diz para o homem quem que o homem é. Ou seja, o homem que ficou desconfigurado, o homem que não sabe mais o que ele é, aonde ele deve descansar, aonde ele deve ser feliz, aonde ele deve lutar, o homem perdeu o foco. E é por isso que Cristo revela o homem para o homem. Ou seja, quando Pilatos diz ali, no meio daquele julgamento, diz et homo. Aquela frase de Pilatos nem sabe o que está dizendo, eis o homem. Mas Pilatos revelou para nós a verdade da nossa existência. Quando Pilatos diz, eis o homem, Pilatos está dizendo para nós, olha, aqui está o que o homem deve ser. Ou seja, irmãos, às vezes nós achamos que, por exemplo, a capacidade de amar de Cristo é muito grande. Não, mas essa é a medida que nós fomos feitos. A gente pensa que a obediência de Cristo é muito forte ao Pai, mas foi nessa obediência que nós fomos criados. Foi o pecado que desvirtuou o nosso coração. Então, Cristo é a nossa verdade. Muito bem, vamos ler um outro texto então de São João Paulo II, o mesmo, Veritatis Splendor. Número 19. Então o Papa São João Paulo II diz: o caminho e simultaneamente o conteúdo desta perfeição consiste na sequela Christi, ou seja, no seguimento de Cristo. E o que significa isto? Seguir a Cristo, ou seja, essa sequela Christi, significa aderir à pessoa de Jesus Cristo, compartilhar sua vida e o seu destino, participar da sua obediência livre e amorosa à vontade do Pai, seguindo mediante a resposta de fé, aquele que é a sabedoria encarnada, o discípulo de Jesus torna-se verdadeiramente discípulo de Deus. Ou seja, o que é imitar a Cristo? Significa compartilhar a mesma vida, compartilhar o mesmo destino de Cristo, compartilhar a vontade do Pai. Isto é seguir a Jesus Cristo. E é isso que nos faz ser discípulos. Muito bem, voltemos ao texto do cardeal Ratzinger. Muito bem, de novo ele se faz a pergunta: o que significa a imitação de Cristo? Ele diz, em um primeiro momento, a imitação de Cristo poderia ser algo muito simples, ou seja, alguém que abandonou a sua profissão, abandonou o seu trabalho, abandonou a sua família, para seguir uma nova profissão, o discipulado. Ele diz, o primeiro momento, imitar a Cristo, seria como se fosse os apóstolos que eram pescadores, deixaram tudo e começaram a seguir a Cristo. Aparentemente, esse é o primeiro passo. Mas ele diz, isso aqui só é a expressão exterior do seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? É quando você vai ali na Palestina, você vai ali em Jerusalém, você faz os mesmos passos que ele fez na Via Cruz. Ali parece que você está imitando a Cristo. Ali você vai onde ele foi batizado, entra ali no Rio Jordão. Parece que exteriormente você está imitando a Cristo. Mas ele diz, isso aqui é o aspecto exterior. Mas ele diz, existe um elemento interior. E o que é esse elemento interior? É onde a minha existência passa agora a se orientar pela vida de um outro. Ou seja, eu descubro que o que vai orientando o meu coração é a vida de alguém, é a vontade de alguém. E ele diz, isto é o conteúdo da imitação de Cristo. O que é a imitação, o que é a essência da imitação de Cristo? É quando a vida dele passa agora a ser a minha vida. E nós temos uma pessoa que falou muito bem isso. Como é que a gente vê São Paulo dizendo? A minha vida presente, eu a vivo na fé no Filho de Deus, porque eu sei que Ele me amou e por mim se entregou. Por isso, já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Isto é a imitação de Cristo.
Muito bem, vamos ler um outro texto agora, também de Santo Agostinho, sobre a virgindade. Santo Agostinho escreve esse pequeno texto sobre a virgindade para as virgens, ou seja, aquelas mulheres que queriam se dedicar integralmente a Deus. Ele escreve esse texto ali no início do século V, nos anos 400, 401. E é interessante, por que ele escreve essa obra sobre a virgindade? Porque as virgens tinham uma grande possibilidade de cair na vaidade. Olha, vocês que são casadas aí, vocês me desculpem, mas nós que somos virgens, somos esposas de Cristo, nós somos as melhores. E aí ele escreve então esse tratado sobre a virgindade, e é interessante porque todo o tratado vai ser sobre a humildade. Onde ele diz, e qual é o modelo de humildade para Santo Agostinho? A encarnação. Ele diz, imagine o que o Filho de Deus foi capaz de fazer. Ele se desapropriou da sua divindade para se fazer homem como nós. Perdeu a sua glória para fazer um de nós. Ou seja, essa kenosis, essa é a imagem da humildade. E ele diz, se as virgens não tiverem isto, elas se perdem. Muito bem, vamos então ler sobre a virgindade. Ele diz, sois, pois, afortunadas, porque ele só procura a vossa beleza interior, onde vos deu poder para serdes filhas de Deus. Ele não espera de vós uma beleza carnal, mas ele espera os bons costumes e que sejais senhoras da vossa carne. E aqui ele faz um exemplo. O marido e a mulher amam-se naquilo que podem ver um do outro. E ele diz, mas aquilo que o marido e a mulher não podem ver um do outro, eles começam a nutrir suspeitas. Às vezes até infundadas, que é aquilo que acontece na maioria das vezes. Mas, virgens, o vosso cônjuge, pelo contrário, pela fé, podeis penetrar onde não podeis ver com os vossos olhos. E nele nunca encontrareis defeitos. Nunca tereis de recear, repugnar por razões imaginárias. Se portanto foi grande o vosso amor pelo vosso marido, até que ponto devereis amar aquele por quem renunciastes ao matrimônio? Que aquele que por amor de vós foi condenado na cruz, imprima no vosso coração tanto quanto ele for capaz, que ele venha preencher na vossa alma todo o vazio que a renúncia ao matrimônio deixou em vós. Não vos é permitido amar com tibieza aquele por quem rejeitastes um amor que também era legítimo. Isso aqui é maravilhoso, esse texto, porque Santo Agostinho recorda às virgens que o esposo que elas querem desposar não procura belezas carnais, mas procura uma beleza interior. Aqui está a essência daquilo que é a imitação de Cristo. Uma pessoa que procura a imitação de Cristo não está preocupado com uma beleza estética, mas está preocupado com uma beleza ética, uma beleza espiritual, uma perfeição interior. E é essa perfeição interior que nós estamos procurando. Vamos voltar agora ao texto do Bento XVI, é essa mesmo. Isso. Não, próximo. Muito bem, então o Papa Bento XVI, o Ratzinger, o cardeal Ratzinger, ele pega uma cena agora de Jesus e Pedro. Depois da multiplicação dos pães, vocês imaginam o que aconteceu no coração dos discípulos? Todo mundo seguia, ele tinha palavras bonitas, mas quando ele fez a multiplicação dos pães, o que nasceu no coração do povo? Ele realmente é o Messias. Olha o que ele é capaz de fazer. Depois que teve a multiplicação dos pães, os apóstolos começaram a falar, realmente agora nós vamos ser grandes. Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas. E aí, logo depois, tem o anúncio da paixão de Cristo. E lembra que depois do anúncio da paixão de Cristo, o que Pedro faz? Chama Jesus à parte e diz, para de falar isso, porque se você continua falando que você vai para a cruz, que você vai falir ali na cruz, ninguém vai te seguir. Então, ou seja, para de falar um negócio desse. E aí o cardeal Ratzinger diz uma coisa, facilmente nós tendemos a não querer imitar a Cristo. Ou seja, muitas vezes nós somos tentados a fazer o nosso próprio caminho,
a querer definir o nosso próprio destino. É tão interessante como nós não queremos ter um destino providencial, que quantos católicos ainda ficam procurando os horóscopos? Ou seja, a gente tem uma dificuldade de confiar o futuro nas mãos de Deus. A gente quer tudo muito, muito certo. Eu tenho que saber para onde eu vou. Se eu não sei, eu não digo sim. E aqui, ou seja, é a mesma história de Pedro. Pedro diz, eu vou me abandonar em um caminho que eu não sei onde vai parar. Então Jesus, para com isso, para de falar de sofrimento, para de falar da cruz. E aqui então o cardeal Ratzinger nos recorda como é fácil querer fazer o próprio caminho. E ele recorda a frase de Jesus, olha, Jesus é muito claro, se alguém quer me seguir, renuncie à sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, não tem outro lugar que nós devemos ir. E aqui eu queria recordar, no início do cristianismo, qual era a grande medida da imitação de Cristo? O martírio. Lembra, imitar a Cristo dando a vida na cruz era o modelo máximo da imitação de Cristo. E aqui eu queria recordar duas mulheres que foram entregues a essa configuração com Cristo no martírio, Perpétua e Felicidade. Então, muito bem, nós sabemos que Perpétua, ali do norte da África, ali de Cartago, era uma mulher de uma família muito nobre. É tanto que Perpétua é o primeiro escrito de uma mulher dentro do cristianismo que nós temos. Isso significa o quê? Era uma mulher que foi educada para escrever, é uma mulher que tinha condições econômicas para isso. E aqui é interessante nós olharmos Perpétua, porque ela estava se preparando para o batismo, juntamente com a sua escrava Perpétua, Felicidade, que era casada e estava grávida. E elas estavam numa reunião e o imperador Severo manda então pegar todos os cristãos e obrigá-los a oferecer um sacrifício aos deuses em favor da saúde do Império Romano, dos imperadores. Essas mulheres, juntamente com seu catequista Sartúnio, foi preso então em flagrante, foram levados à prisão. E Perpétua estava amamentando ainda o seu filho e foi proibida de estar com seu filho. E aqui nós temos uma coisa maravilhosa, que é o diálogo. Por quê? O que é a paixão de Perpétua e Felicidade? É o trecho do diário dela que antecede a sua morte, uma visão que teve o catequista e depois o relato de como aconteceu o martírio. Quem não leu ainda essa obra, tem que ler. Esse é um clássico do cristianismo, certo? Paixão de Perpétua e Felicidade. Muito bem, vamos então ler um pouco esse trecho de Perpétua e Felicidade. Imagine, Perpétua foi criada em cima do carpete de meia, certo? Ela não bebia nem no copo, era só no canudinho, para a gente entender. Ou seja, era uma mulher finíssima. E ela foi levada para o calabouço antes da morte, que vocês sabem, né? Os cristãos, antes de sofrerem o martírio, precisavam ser julgados. E antes de ser julgados, esperavam em lugares insalubres, escuros, não tinha banheiro, tinha que fazer tudo ali, não tinha comida, não tinha luz, não tinha ventilação. E aí, então, escreve Perpétua: fiquei horrorizada, nunca tinha experimentado tal sensação de escuridão. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia, e sofria por não ter junto a mim o meu filho, que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era que nos concedesse a graça de sofrer e lutar por nossa fé. Então chegou o seu pai, o único da família que não era cristão, e de joelhos lhe rogava que não permitisse de chamar-se cristã, que aceitasse aquela religião do imperador. E então a sua filha pergunta para o pai: pai, como se chama essa vasilha que está aí na sua frente? Uma bandeja, respondeu o pai.
Pois bem, essa vasilha, ela poderia ser chamada de outra coisa, a não ser bandeja, um pote, uma colher, mas ela não deveria ser chamada bandeja? E o pai, realmente, só poderia ser chamada bandeja. E ela diz, e é justamente assim, eu também sou cristã, e não posso ser chamado de outro jeito, senão cristã. Isso aqui é a imitação de Cristo. Eu não posso ser outra coisa daquilo que eu não sou. Se eu nego Cristo em mim, eu estou negando não a Cristo, eu estou negando aquilo que eu sou. É tão interessante, se nós lemos os relatos dos mártires, todos vão ter esta afirmação: eu sou cristão. Ou seja, eu poderia até dizer que eu não sou cristão, mas a minha existência seria uma existência mentirosa, porque eu sei aquilo que eu sou. Vocês imaginem o que está vivendo essa mulher. Essa mulher está vivendo em um ambiente que ela nunca viveu, com medo. O seu filho precisa ser alimentado, a sua família está sofrendo, e mesmo assim ela permanece: eu não posso negar aquilo que eu sou. E isso é a essência da imitação de Cristo. Vamos seguindo. Basta por aqui. E aqui, mas é um relato maravilhoso isso aqui, viu? Vale a pena ler. É tão interessante o relato do martírio, porque ela foi levada, ela primeiro sofreu por uma vaca louca, né? Ela foi jogada na arena junto com a sua escrava, nua, e ali a vaca começa a jogar elas para um lado e para o outro, né? E os relatos dos martírios é um pouco extremo, né? Diz que jogava leite para tudo quanto é lugar, né? Para dizer, olha, ela estava né? Tinha acabado de ganhar o bebê, realmente ainda os seus seios estavam cheios de leite, e o leite jorrava para tudo quanto é lado, né? Aí diz que depois que ela voltou desse momento, tem o diálogo ali, né? Ela perguntando para o catequista: quando é que vai vir a vaca? Né, para dizer, olha, eu não senti nada, né? Você pensa que eu sofri, mas eu não sofri nada, né? Depois é interessante porque ela entrega o filho dela para o irmão e para a mãe cuidar, dizendo, olha, muito mais do que mãe, é a minha vocação de ser outro Cristo. Gente, será que nós estamos entendendo essa medida aqui? Será que você entende que mais do que ser mãe, mais do que ser pai, mais do que ser padre, mais do que tudo é ser outro Cristo? Que isso é a única coisa que conta na vida? Que a gente pode viver bem o nosso matrimônio, mas se a gente não for outro Cristo, a gente não vai chegar lá. Eu posso ser um ótimo padre, mas se eu não for um outro Cristo, eu não chego lá. Se dentro de nós não tiver essa vida de Cristo, esse sentimento de Cristo, esse desejo de Cristo, nada valeu nessa vida. Gente, é isso a coisa mais importante. E é por isso que quando a gente recorda, o que Deus espera de nós é isso. Ele quer ver o Filho dele em nós. Ele quer cheirar em nós o odor de Cristo. Muito bem. Seguimos o cardeal Ratzinger, né? Vale a pena, viu? Quem não leu ainda, leia. Muito bem, o cardeal Ratzinger dizia: para nós hoje, essa possibilidade do martírio, ela não existe, né? Ou seja, no mundo ocidental, claro, talvez ali, né, onde o islamismo é grande, talvez é muito mais palpável essa possibilidade do martírio, mas para nós não é. Ou seja, a legislação, o mundo jurídico não permite isso. Mas ele pergunta: mas aquele dar a vida por Cristo, tomar a cruz, como é possível para nós? E aqui ele insere um outro argumento. Ele pega o trecho do bom pastor e ele diz: o que constitui uma ovelha minha? Escutar a minha voz. Quem escuta a minha voz é a minha ovelha, porque escutando a minha voz, essa pessoa, essa ovelha é capaz de me seguir. E ele diz: o que significa imitar a Cristo? Significa apoiar a vida na palavra de Deus. Ou seja,
conformar-se a Cristo significa que a palavra dele se torna para mim uma regra de vida. Ou seja, a minha palavra, o meu espírito, o meu pensamento não parte de outro lugar senão da palavra. Ou seja, a palavra de Deus se torna para nós aquela espada que divide, aquela espada que discerne, aquela espada que realmente diz, é aqui, não é aqui, vem para cá. Ou seja, irmãos, é esta palavra que nos vai conduzir a uma configuração de si, porque é essa palavra de Deus que vai nos ajudar a entender que só perdendo a si mesmo nós nos encontraremos. E aqui nós vamos numa direção oposta a tudo aquilo que nós vemos hoje como realização no mundo. Por quê? Hoje, quando nós vemos o mundo, o que o mundo diz? Seja quem você é, não se negue, não se reprima. E no fundo, qual é o caminho que a palavra de Deus nos diz? Renuncie a si mesmo e você vai descobrir quem você é. Perca a sua vontade e você vai descobrir quem você é. Aí recordamos depois São Paulo na carta aos Efésios de novo. São Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E depois ele vai dizer o que significa imitar a Cristo. Ele diz no capítulo 5, caminhai no amor, como também Cristo vos amou e vos entregou e se entregou por nós. Aqui está a essência da imitação de Cristo. A essência da imitação de Cristo é amar na medida de Cristo. Muito bem, então essa é a essência da cruz, essa é a essência do martírio. Ou seja, o martírio exterior, nós não vamos viver possivelmente, mas a essência do martírio nós devemos ter em nós. E qual é essa essência? É alguém que se perde por amor, é alguém que renuncia a querer ser amado para amar, é alguém que ama nessa medida de Cristo. Por quê? É nesse ato de amor que Deus, fazendo-se homem, faz dos homens semelhantes a Ele. Vocês entendem, gente? Olha qual foi a medida do amor. Para que nós fôssemos deuses, Deus precisou deixar de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas saiu do céu para poder nos amar. É esse o caminho. Muito bem, vamos ler o último texto de São João Paulo II. Muito bem, o número 20 dessa carta encíclica, ele diz: Jesus pede para o seguir e imitar pelo caminho do amor, de um amor que se dá totalmente aos irmãos por amor de Deus. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Este como exige a imitação de Jesus, a imitação do seu amor, de que o lava-pés é sinal. Se eu vos lavei os pés, sendo Senhor e Mestre, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É precisamente este amor que Jesus pede que seja imitado para quantos o seguem. Este é o novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Este como indica também a medida com que Jesus nos amou e com a qual os seus discípulos se devem amar entre si, o dom sacrificial da sua vida na cruz, como testemunho de um amor até o fim. Irmãos, aqui está o que significa imitar a Cristo. É ter o coração dilatado para esta medida de Cristo na cruz. Quem não passa pela cruz não aprende a imitação de Cristo. É muito interessante, São Beda, o Venerável, ele tem um comentário sobre aquela passagem que a porta é estreita, né? Por que a porta é estreita? Ele diz, porque certa vez nosso Senhor disse que nós deveríamos ser como as serpentes. E como uma serpente deixa a pele velha para trás? A serpente não tem braços. A serpente precisa de um lugar estreito para que a pele do homem velho fique para trás. E ela diz,
Cristo nos chamou como serpente e nos deu a cruz como porta estreita, para que o homem velho, passando pela medida da cruz, pudesse deixar para trás aquilo que é velho e pudesse dilatar o coração e formar o coração na medida da cruz. Aqui está a porta estreita, a cruz. Só quem passa na cruz entende aonde o coração deve estar, qual é o pulso que o coração deve ter. Ou seja, e assim conclui o cardeal nesse texto, imitar Jesus não é outra coisa senão o homem que se encarna no ser de Deus, o homem que nasce ali no ser de Deus. Muito bem, vamos terminar com uma frase, uma reflexão que o Papa Bento XVI, em 2006, escreve aos religiosos, mas serve para todos nós. Ele diz: pertencer ao Senhor significa arder com o seu amor incandescente, ser transformado no esplendor da sua beleza. A nossa pequenez é oferecida a Ele como sacrifício de perfume suave, a fim de que se torne um testemunho da grandeza da sua presença para o nosso templo. Pertencer a Cristo significa conservar sempre no coração uma chama viva de amor, alimentada pela riqueza da fé, onde experimenta a alegria interior e também as dificuldades e a aridez e os sofrimentos. Irmãos, aqui está, conservar sempre esse amor incandescente em nós, para que esta beleza realmente possa ser aquele grande sinal da presença de Cristo no mundo. Muito bem, aqui está esse nosso segundo encontro. Nós somos chamados a ser outro Cristo. Esta é a única medida, esta é a única razão de ser neste mundo. Por que nós casamos? Para nos ajudar a imitar a Cristo. Por que nós nos ordenamos padres ou nos consagramos como religiosos, religiosas? Para sermos outro Cristo. Essa é a única razão. Afinal de contas, Deus só quer ver em nós o seu Filho. Ok, obrigado. Muito obrigado, Padre Arnaldo, por mais essa belíssima aula. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vou levar para ela aí. Boa noite. Pode ser sentar? Hoje, acho que veio um pouco das respostas, mas era uma pergunta que eu tinha. É que a gente está vivendo hoje um materialismo, o relativismo, o secularismo, o New Age e o ateísmo prático, né? E que parecia que estava fora do mundo, assim, estava no mundo, mas a gente percebe isso nos pensamentos, não só entre leigos, como alguns sacerdotes também, né? Essas atitudes. E como a gente direcionar? Assim, como a gente não acabar, como a gente silenciar esses movimentos que estão acontecendo e a gente viver no que crê, não só acabar crendo no que vive, assim. Bem, eu acho que a gente precisa entender que nós somos frutos da cultura, né? E nós tivemos uma reviravolta muito grande na modernidade, né? Porque o que nós tínhamos nesses 1000 anos de idade, né, de idade média, de cristianismo, né? Nós tínhamos Deus, Criador de tudo, Autor da verdade, e Ele ordenava em uma unidade todo mundo. Ou seja, você ia em uma universidade estudar teologia, filosofia, economia, política, tudo estava no seu plano de estudo. Por quê? Se o estudar é conhecer a verdade e o autor da verdade é uno, toda a nossa vida deve caminhar para a unidade, não para a fragmentação. Mas quando, por exemplo, a gente olha
para um Descartes, que marca ali a modernidade. O que Descartes dizia? Olha, se eu olho para o meu corpo, eu posso duvidar que ele não existe. Eu não sei se realmente eu estou aqui. Pode ser que eu esteja lá na minha casa. Então o meu corpo pode me enganar. Mas qual é a única coisa que eu não posso me enganar? Que eu estou duvidando. Então uma coisa é o pensamento, outra coisa é o corpo. Ou seja, Descartes, dividindo isso, ele não fez só isso uma teoria, mas ele fez isso depois todo o aspecto da vida do homem. Uma coisa é isto, outra coisa é aquilo. E lembra, qual era o método de Descartes? Dividir para esclarecer. Por exemplo, hoje, quantas especialidades tem só oftalmo? É um para pressão, é um para isso, é um para aquilo, ou seja, até a coisa mínima está tudo no seu lugarzinho, né? E esse é o passo que veio desse método de Descartes. E qual que é o problema hoje? A nossa existência a gente vai considerando assim. Por exemplo, um juiz que deve julgar segundo a justiça e a verdade, uma coisa é o trabalho dele. Agora, na casa dele, ele pode agir completamente diferente. Ou seja, uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida pessoal. Você imagine, por exemplo, um policial que deve defender, que deve cuidar, mas não tem problema se ele bater na mulher dele, porque uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida pessoal. Depois, por exemplo, uma coisa é o que você tem a sua fé, outra coisa é nada de religião no meio da sociedade. A religião, ambiente privado. E vocês entendem? A gente vai dividindo isso a nossa vida. Ou seja, e é fruto disso, é o que eu falei. É de Descartes que vem esse pensamento moderno. É tanto que, às vezes, por exemplo, a gente entende uma coisa o que é seguir a Cristo? São práticas? Ou seguir a Cristo é aquele redirecionamento existencial do coração? É isso. Assim como eu penso, assim como eu desejo, é aquilo que eu vivo. Lembra, a vida de Cristo e a vida cristã é sempre pautado nisso, fazer uma coisa só. É tanto que, quando a gente reza o Confítel, o que ele diz? Eu pequei em pensamentos, palavras. Ou seja, o que é voltar, reconciliar? É integrar tudo isso. Ou seja, e essa unidade de vida que realmente a vocação nos ajuda a ter. É somente quando eu descubro aquilo que Deus quer, depois que eu me coloco na medida de Cristo, que eu vou vendo que o coração vai ganhando. Por exemplo, até mesmo quantos de nós, por exemplo, às vezes nós somos pessoas virtuosas, por exemplo, somos pessoas justas, mas ao mesmo tempo a gente não obedece, ou a gente não, por exemplo, não realiza a pobreza. Ou seja, não tem como uma coisa estar fora da outra. É tanto que, por exemplo, se a gente olha Santo Tomás de Aquino, o que ele diz? E também Santo Agostinho, ele diz: na caridade se realizam todas as virtudes. Por exemplo, eu recomendo vocês, tem um texto na Liturgia das Horas, na festa de Santo Tomás de Aquino, onde ele diz que Cristo na cruz realizou todas as virtudes. E é isso que falta no mundo moderno. A gente não tem a vida integrada, é tudo despedaçada. Você imagina, às vezes nós somos bons profissionais, mas nós não somos bons filhos. Somos bons estudantes, mas não sabemos ser bons filhos de Deus. Assim, a gente cuida de um aspecto e descuida do outro, né? Às vezes é muito profissional, a nossa casa é uma bagunça. Ou cuida muito da nossa casa, a gente não sabe se relacionar com os outros. É essa bagunça, né? Então, a vocação a imitar a Cristo nos dá essa liga, né? De dar uma unidade de vida. Não sei se era isso, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Padre Arnaldo, nós seres humanos somos limitados. Acredito que Deus, e através da igreja, por sermos limitados, dependemos muitas das vezes de imagens. Nós temos a imagem do Cristo crucificado, a imagem do Cristo
ressuscitado. Nós temos a imagem do Cristo eucarístico. E São João vai nos ensinar que Deus é amor. Então nós temos o Cristo amante e amado. A pergunta não é qual a imagem de Cristo nós devemos seguir, mas de que maneira nós devemos nos adequar a essas diversas imagens do Cristo que nós devemos imitar. Bem, eu acho que a essência de Cristo é uma só, né? Em todas elas, né? No fundo Deus é amor. Né? Nós vimos e tocamos com as nossas mãos, né? Tá lá logo no início da primeira carta de São João, né? E aqui está tudo, né? Tudo é experiência, tudo é esse amor que se desdobra, né? Lembra, o amor é Deus e é por isso que nenhum ato consegue manifestar todo o amor, tudo aquilo que é o amor, né? Então o amor, ele perde, né? Desapropria da sua glória para se colocar no mesmo patamar. Aí o verbo se encarna. O amor precisa ser cuidado. Aí vem no menino. O amor de Deus, ele mostra assim, o amor deve demonstrar ternura. Aí tem um sorriso de um menino. O amor, ele precisa ser obediente. Jesus obedece os pais. O amor precisa trabalhar. Tem Jesus que trabalha na carpintaria. O amor, ele precisa não fazer distinção de pessoas. Nós vemos um Jesus que lida com todo mundo. O amor, o amor precisa edificar a pessoa. Nós temos Jesus que diz palavras. Nós temos um amor que deseja alimentar os outros. Jesus se faz pão. Nós temos um amor que deve chegar até o sacrifício de si. Um amor que vai para a cruz. Nós temos um amor que nunca morre, porque o amor é Deus. Então, um amor que ganha vida sempre nova. Um amor que ressuscita. Nós temos um amor que não vai para si, mas um amor que se dilata. Nós temos um Deus que fez igreja, que fez um corpo. Ou seja, no fundo sempre é amor, né? Ou seja, tudo que Cristo faz, né? Toda a ação, o movimento da encarnação do Verbo até o seu retorno é sempre amor. É sempre amor, né? Aqui está a síntese, né? Padre, a gente tem uma pergunta que veio pelo chat, né, do canal do YouTube. Diante da realidade do relativismo do mundo pós-moderno, como o senhor vê as posições do Papa, que de certa forma aponta para um direcionamento de tolerância e de diálogo? Eu acho que Cristo, ele já responde, né? Muito claro, né? Eu acho que o Evangelho ali. Jesus diz, olha, quem me seguir vai ser pai contra mãe, irmãos contra irmãos, está ali. Né? Depois ele diz, olha, eu sou o caminho, só tem um caminho. Depois ele diz, olha, vai a todos os homens e anuncia o meu nome. Só é o único nome que pode ser salvo. Aqui Jesus é muito claro, e é essa linha, né? Mas isso não significa que seja impossível de um diálogo, né? Eu acho que é possível conhecer, né, o outro lado, mas não significa perder o que é. Lembra, o grande princípio de qualquer diálogo é eu sei quem eu sou. Né? E eu acho que quando a igreja, por exemplo, a partir do Concílio Vaticano II, falou de um diálogo, né, com as outras religiões, falou de um ecumenismo, falou de um diálogo com os homens de boa fé, a gente sabe quem nós somos. E é a partir de quem nós somos que a gente pode ir ao encontro dos outros. Porque vocês imaginem, quando a gente não sabe quem nós somos, é onde gera muita complicação, né? Ou seja, não saber a nossa identidade, a gente pode fazer duas coisas. Ou abrir mão daquilo que nós somos, ou nós vamos defender, custe o que custar, até para a violência. Não. Quem sabe o que é, mesmo escutando do outro, isso não muda aquilo que ele é, né? E eu acho que, lembra, aquilo que Cristo nos falou, aquilo que é a Igreja Católica, isso não muda, né? E se muda, já não é mais a Igreja Católica, né? Lembra, a Igreja Católica tem princípios claros, né? São Vicente de Lérins, ele dizia, né, na sua obra, ele diz, olha,
Se alguma coisa da fé mudar, da igreja, então já não é mais a igreja, é outra coisa, mas não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela é pura, sem mancha e sem ruga. E se muda qualquer coisinha da fé, já não é mais a igreja, né? Então, isso aqui não tem como mudar, né? Lembra, o relativismo pode entrar na igreja? Pode entrar nos seus ministros, pode entrar através dos leigos, pode entrar através dos consagrados, mas isso não deve mudar aquilo que a igreja é, né? E depois, claro, quanto maior a responsabilidade, né, depois maior vai ser a cobrança, né? Então, claro, nós pastores devemos dar sempre uma fé íntegra, pura, né? É isso que é a nossa missão, né? De preservar o depósito da fé, como dizia São Paulo, né? Bom, padre, muito obrigado, viu, mais uma vez por essa aula. Informamos também que várias pessoas estão acompanhando pelo canal do YouTube, né, como nós dissemos, pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, do Manaus, Amazonas, do Maranhão, Minas Gerais e vários estados, né? Nosso, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado a todos que estão aqui presentes. E antes do padre nos dar a bênção, né, para nós encerrarmos, vamos rezar uma Ave Maria pela vocação do padre Arnaldo, né? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, então talvez não deu para anotar alguma coisa. Os slides estão sempre lá no site, né, da Escola de Formação Permanente, né? Depois nós vamos disponibilizá-la. Certo. E a próxima semana, o nosso terceiro encontro, nós vamos falar, hoje nós falamos o que nós somos. Agora depois nós vamos falar como nós devemos ser no meio do mundo. E aí vamos falar então sobre a vocação a ser luz e sal do mundo, certo? Então, obrigado, boa noite, até semana que vem.